Quantas vezes você já orou pedindo um sinal para Deus, um sinal claro, uma voz audível para que Ele confirmasse se era para seguir, se era para parar, se era para falar ou se era para ficar calada, se era para avançar ou se era para esperar? Muitas mulheres vivem pedindo sinais para o Senhor, mas não sabem discernir quando Deus fala. Não sabem compreender o que Deus está dizendo, ou interpretar até mesmo o silêncio de Deus. E no vídeo de hoje eu quero te falar como que na palavra do Senhor você pode sim ouvir e entender o que Ele está falando, sem que você fique confusa, aflita ou angustiada. Muito pelo contrário, você vai entender a voz de Deus com paz no seu coração, a paz que excede todo entendimento. Se esse vídeo te interessa, fica até o final e já se inscreve aqui no canal se você não é inscrita, ative as notificações para não perder nadinha dessa nova série. Vamos lá? Bom dia, mulheres! Eu sou Daniela Casanova, pastora e psicóloga, e estamos numa série de vídeos, Os Segredos para uma Vida Plena. E no vídeo de hoje, eu quero te contar como sim você pode interpretar, entender os sinais de Deus na sua vida. Você tem pedido sinais, respostas de Deus em oração? E eu quero aqui contextualizar, então, a nossa conversa com uma história bíblica, e é a história de Gideão, um homem que pediu alguns sinais para o Senhor. E o Senhor respondeu. Essa história está lá no livro de Juízes, capítulo 6. E eu quero resumir um pouco aqui essa história, porque não vai dar tempo da gente ler tudo. Mas, na época, Israel estava sendo oprimido e Gideão foi levantado por Deus para vencer os midianitas. Na ocasião, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11, 12, 13, olha o que a Bíblia diz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Essa era a estratégia de Gideão para proteger o trigo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, destemido. Mas Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, eu não te enviei? Então, nesse momento aqui, Deus chama Gideão para uma grande missão. Uma missão de libertar o povo de Israel, de destruir o inimigo. Porém, Gideão fica inseguro. O Senhor disse para ele: vai na tua força, você é varão valoroso, corajoso, destemido, mas ele ficou inseguro. E lá em Juízes 6, 36 e 40, conta que então, eu vou ler uma partezinha aqui para vocês entenderem. Olha o que aconteceu. Gideão disse a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu vou pôr um novelo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo e o solo permanecer seco, então eu conhecerei que hás de livrar Israel por meio das minhas mãos. E assim sucedeu no dia seguinte. Então Deus foi lá, tinha orvalho, tinha sereno, né, como nós dizemos aqui os gaúchos, somente no algodão, e o resto tudo estava seco. Mas Gideão não se contentou, ainda inseguro, ele disse a Deus: então não fique irado contra mim, mas mais uma vez eu te peço que se
tiver então todo o resto molhado e o novelo tiver seco, não haja orvalho no novelo, então assim eu vou crer que o Senhor falou comigo. E Gideão pede mais um sinal e Deus então confirma novamente, e aí ele tem a certeza que sim, Deus é com ele. Você está vivendo assim como Gideão, insegura? Pedindo para Deus, Senhor, será que eu faço? Mas me confirma, fala de novo, e Deus fala, e você pede de novo e pede de novo. Há uma grande dificuldade entre as pessoas, entre as mulheres, de reconhecer e interpretar com clareza a voz de Deus. E muitas vezes, com inseguranças, com travas emocionais, nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer, dizendo para nós mesmas: será mesmo que o Senhor está comigo? Ele não me respondeu, ele não me confirmou, mas eu quero que você pense aqui comigo. É claro que o Senhor conhece as tuas fraquezas e Ele entende as tuas fraquezas, assim como as minhas. Mas Ele também nos chama para crescer em segurança. Você não precisa ficar a vida inteira pedindo sinal para tudo. Ou precisa? Acho que não, né? Não precisamos ficar pedindo sinal para todas as coisas. Faz sentido isso para você? Comenta aqui para mim se você já teve uma resposta de Deus assim, de um sinal que você pediu e que foi extravagantemente claro que Deus queria falar, queria fazer com você. Conta aqui que eu quero conhecer a sua história. Eu quero ler os comentários e conhecer a sua história. Mas então, como é que eu vou interpretar, entender como que Deus fala hoje em dia? Deus ainda fala com esses sinais. Mas você não precisa viver só de sinais. Você pode ouvir a Deus. E a primeira coisa, o primeiro canal que Deus usa para falar comigo e com você, sabe qual é? Quem é que sabe aí? O primeiro canal que Deus usa para falar é aqui, ó, a Bíblia, as Escrituras. A palavra de Deus é a voz mais clara do Espírito Santo em nós. É a voz mais clara do Senhor para nós. A segunda forma que Deus usa para falar são as pessoas. Deus usa para pessoas, mensagens ministradas, pregações. O teu filho, uma criança, fala às vezes e Deus está falando através dela. Assim como esse vídeo, quem sabe está falando com você agora. Quem sabe esse vídeo é um sinal que Deus está confirmando. Sim, eu falei, eu te enviei, seja forte e corajosa, mulher. Deus fala através das circunstâncias, dos animais, de portas abertas, de portas fechadas, da natureza. Deus fala através também das circunstâncias. Esse é o terceiro canal. Deus fala dessas formas. Sinais de Deus não são mágicas, não são sinais assim mágicos, mas são sim uma sinalização, um lembrete de Deus de que Ele está conduzindo a nossa vida. Muitas vezes eu tive experiências com o Senhor, de estar andando na rua, de olhar para a natureza e o Senhor falar comigo, e o Senhor ministrar a minha vida. Muitas vezes eu tive a experiência de ouvir Deus no dia a dia da minha casa, lavando uma louça, cuidando dos filhos, e ouvir a voz de Deus. Então Deus fala dessa forma também. Essa palavra está falando com você? Então compartilha ela com uma amiga. Manda essa palavra para uma mulher que também gosta de ouvir a voz de Deus, que quer ser direcionada por Deus. Agora eu quero chegar no ponto principal do vídeo de hoje, que é como discernir. Como discernir que essa voz é a voz de Deus e essa outra voz não é a voz de Deus. Não é a voz do meu coração, da minha cabeça, do meu ego. Como discernir? Tem pessoas, e você deve ser uma dessas pessoas que já pediu, Senhor, me dá uma direção nesse trabalho, se é para eu ficar ou se é para eu trocar de trabalho. Senhor, fala comigo, me dá um sinal nesse relacionamento, se essa é a pessoa certa que eu devo me envolver ou não. Você já deve ter pedido isso. Senhor, me dá um sinal se esse é o meu chamado, o meu ministério. E eu quero te dizer aqui 3 formas de como você não ter dúvidas de que é Deus falando. Como você vai discernir se é Deus ou não? Primeiro, anote aí,
O sinal de Deus não contradiz a palavra dele. O sinal que Deus vai te dar não vai contradizer a palavra. Nessa questão de relacionamento, eu já vi muitas pessoas dizer assim, eu casei com ele porque Deus me deu um sinal. Mas depois de 2 meses de casamento, a pessoa está pensando em divórcio. Deus não se contradiz. Se Deus te dá um sinal, é uma coisa que vai ser. Tá me entendendo? Então, o sinal que Deus te dá nunca vai ser contrário à Bíblia. Ah, mas eu fiz porque foi Deus que me mandou. Eu comprei aquilo, eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu agora estou apavorada, não sei o que fazer, mas foi um sinal que Deus me deu. Deus não faz essas coisas. E o segundo ponto é que o sinal de Deus não gera confusão, não gera problemas. O sinal de Deus gera paz, alegria, gera paz que excede todo entendimento. Você quer um sinal de que você está indo no caminho certo? Sinta que Deus está contigo, tenha paz no seu coração. E o terceiro ponto é que o sinal de Deus sempre vai apontar para Jesus. Sempre vai apontar para o Senhor e não para o seu próprio ego. Não para a sua própria satisfação. Não para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer, mas para o Senhor. Faz sentido? Faz sentido isso para você? E eu quero aqui compartilhar contigo 3 formas práticas de você treinar a sua audição para ouvir a Deus, para entender o que Deus quer para você nesse tempo. Nós estamos numa série falando sobre segredos para uma vida plena. Não tem como viver uma vida plena se você não for uma mulher que saiba discernir a voz de Deus. Nem todas as oportunidades são para todas nós. Tem coisas que vai caber para mim que não vai caber para você. Tem coisas que vai caber para você e não vai caber para mim. Eu quero que você entenda que Deus tem o melhor para você e você somente vai ser plena, realmente feliz, uma mulher real, quando você estiver dentro do centro da vontade de Deus, na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que foi o vídeo anterior. Você quer viver o próximo nível da sua história? Você quer entrar num nível extraordinário da sua história, mulher? Então aprenda a discernir a voz de Deus. E o primeiro passo é, antes de pedir sinais, antes de pedir para Deus te mostrar, para Deus usar alguém para falar contigo, busque a palavra. Busque a palavra de Deus. Veja se essa palavra de Deus já não está dizendo claramente o que você tem que fazer. Faz sentido? Segundo lugar, pergunte a si mesma, isso gera paz ou gera confusão? Ah, pastora, Dani, eu estou certa que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, mas sabe o que acontece? Meu marido não está em acordo. Meu marido fica bravo, meu marido briga, ele não quer que eu vá trabalhar em tal lugar. A vontade de Deus não gera confusão. Terceiro passo, peça a confirmação de Deus sobre aquilo, mas não paralise. Não sei se eu devo servir na igreja, se eu devo ajudar alguém. Estou orando, mas vá ajudando, vá fazendo o que você pode. E Deus vai te confirmar. Certo? Se você já está vivendo alguma coisa na sua vida, não pare tudo, porque agora você não sabe se vai para outro caminho, para outra atividade ou não. Vou trocar de emprego. Não pare tudo de uma vez para outra. Se você quer a palavra de Deus, a confirmação de Deus, vá, continue fazendo o que você está fazendo. Escreva aqui nos comentários qual foi o sinal de Deus que Ele deu na sua vida que você percebeu. Uau, é isso. Era isso que eu precisava. Já aconteceu isso com você? Me conta, quero saber. Você gostou desse vídeo, mulher? Te ajudou de alguma forma? Conta para mim também. Me dá o seu feedback, o que você está achando dos vídeos. Para mim é muito importante para que eu possa aqui compartilhar conteúdos que realmente vão fazer sentido, que realmente vão te ajudar a chegar no próximo nível. Conto com você aqui. Se você gostou, então compartilhe esse vídeo com mais 3 amigas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo no seu coração
e até o próximo vídeo dessa série.